Imagine que existe um pecado tão sutil, tão insidioso, que ele se esconde à vista de todos, mesmo entre aqueles que se consideram os mais fiéis. Não é um pecado de transgressão óbvia, mas algo que corrói a alma de dentro para fora e que, incrivelmente, é o mais abominado por Deus, especialmente quando praticado por seus escolhidos. Este é um segredo sombrio que muitos preferem ignorar, mas que possui o poder de afastar até mesmo os mais devotos da verdadeira graça. Prepare-se para desvendar a verdade por trás do pecado que mais afronta a santidade divina. Como é possível que justamente aqueles que se dizem separados para Deus, que buscam sua vontade e caminham em seus preceitos, possam estar mergulhados em algo tão detestável aos seus olhos? A história bíblica está repleta de exemplos de líderes e nações escolhidas que caíram não por idolatria explícita ou imoralidade escandalosa, mas por uma falha mais profunda e menos perceptível. É uma contradição que nos força a olhar para dentro, para as motivações ocultas do coração. Se você sente um chamado para a verdade, se deseja compreender as profundezas da fé e evitar as armadilhas mais perigosas do espírito, então este vídeo é para você. A revelação que compartilharemos pode mudar sua perspectiva e aprofundar sua caminhada. Para não perder nenhuma das nossas análises profundas e desvendar os mistérios da fé, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Juntos, podemos buscar uma compreensão mais pura e sincera do caminho de Deus. Para entender o pecado que Deus mais abomina, precisamos primeiro compreender sua própria natureza. Deus é amor, sim, mas também é santidade e humildade suprema. Ele se inclina para os humildes e resiste aos soberbos. Sua grandiosidade não se manifesta em ostentação, mas em serviço e sacrifício. É a antítese do que ele é que se torna o mais repugnante para ele, e isso nos leva ao cerne da questão. Este não é um pecado que se manifesta em grandes escândalos, mas em uma postura interna, uma atitude do coração. É a inclinação de elevar a si mesmo, de confiar na própria justiça ou de olhar para os outros com desdém. Ele se aninha na mente, sussurrando mentiras sobre nossa superioridade ou sobre a inferioridade alheia. É um câncer espiritual que poucos reconhecem, mas que Deus vê com clareza cristalina. O pecado mais ignorado pelos escolhidos e que Deus mais abomina é a arrogância espiritual, ou a autojustiça. Não é apenas o orgulho comum, mas uma forma insidiosa de orgulho que se veste de piedade. É a crença de que somos melhores, mais justos, mais espirituais que os outros, baseados em nossas obras, conhecimento ou status religioso. É a atitude de fariseu, que se vê puro enquanto condena os pecadores. Uma das manifestações mais evidentes da arrogância espiritual é o julgamento e a condenação dos outros. Quando nos sentimos superiores, é fácil apontar o dedo, criticar as falhas alheias e nos deleitar em sua queda. Esquecemos que a misericórdia que recebemos não nos dá licença para negar misericórdia a outros. Esse espírito de julgamento é o oposto do amor e da compaixão que Deus espera de seus filhos. Outra faceta perigosa é a autojustiça, a crença de que nossa própria obediência ou retidão nos torna aceitáveis a Deus e não sua graça. Isso nos leva a desprezar a necessidade de perdão contínuo e a ver a salvação como um prêmio por nossos méritos. Tal postura nega a essência do sacrifício de Cristo, transformando a fé em uma lista de tarefas a serem cumpridas para ganhar o favor divino. A arrogância espiritual também sufoca a compaixão genuína. Quando estamos preocupados em manter nossa imagem de perfeição, ou em nos comparar favoravelmente com os menos espirituais, tornamo-nos insensíveis à dor e às lutas dos outros. A verdadeira piedade se manifesta em amor prático e empatia.
não em uma postura distante e superior. Deus anseia por um coração que se quebranta com o sofrimento alheio. Ao longo das Escrituras, vemos advertências claras contra essa atitude. Os fariseus, com sua religiosidade ostensiva e seu desprezo pelos pecadores, foram os mais duramente repreendidos por Jesus. Sua justiça era uma barreira para a verdadeira fé. Eles eram cegos que guiavam cegos, presos em sua própria ilusão de retidão, incapazes de ver a necessidade de um Salvador. Deus abomina a arrogância espiritual porque ela é a antítese de sua própria natureza e do plano de salvação. Ela nega a necessidade da graça, pois se baseia na autossuficiência. Ela usurpa o lugar de Deus, pois coloca o indivíduo como juiz e padrão de retidão. E, acima de tudo, ela distorce a imagem de Cristo, que veio não para os justos, mas para os pecadores. No fundo, a arrogância espiritual é uma tentativa sutil de usurpar a soberania de Deus. Quando nos elevamos, estamos de fato tentando ocupar o trono que pertence somente a Ele. É um ato de rebelião velada, disfarçado de devoção. Deus não pode compartilhar sua glória com um coração orgulhoso, pois isso negaria sua própria essência e a verdade de que toda boa dádiva vem dele. O mais perigoso da arrogância espiritual é a cegueira que ela impõe. Aqueles que a possuem raramente a reconhecem em si mesmos. Eles veem os defeitos dos outros, mas são incapazes de enxergar suas próprias falhas, especialmente as do coração. Vivem em uma ilusão de piedade, perdendo a oportunidade de um relacionamento autêntico e transformador com Deus. Como então podemos nos livrar desse pecado insidioso? O primeiro passo é a autoavaliação honesta. Precisamos pedir a Deus que revele as profundezas do nosso coração, que nos mostre onde a arrogância se aninha. É um processo doloroso, mas libertador. Reconhecer nossa própria pecaminosidade e a necessidade constante da graça é o início da verdadeira humildade. O segundo passo é abraçar a dependência total da graça de Deus. Não há nada em nós que nos torne dignos, é tudo por sua misericórdia. Quando entendemos isso, o desejo de nos exaltar desaparece e somos preenchidos com gratidão e um amor genuíno pelos outros. A humildade não é sobre se rebaixar, mas sobre elevar a Deus e ver os outros com os olhos de Cristo. Quando a arrogância espiritual é substituída pela humildade, a vida do crente floresce de uma forma surpreendente. A compaixão e o amor transbordam, o julgamento dá lugar à misericórdia e a autojustiça é substituída pela alegria da graça. A verdadeira beleza da fé se revela, não em atos de ostentação, mas em um coração quebrantado e contrito, que Deus jamais desprezará. Este é um convite para cada um de nós examinar as profundezas do nosso próprio coração. Será que a arrogância espiritual tem se aninhado em nossa vida, disfarçada de zelo ou piedade? Estamos julgando mais do que amando, comparando mais do que servindo? Lembre-se, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A verdade liberta, mas primeiro ela pode confrontar. A jornada espiritual é contínua e o aprendizado nunca cessa. Que este vídeo sirva como um ponto de partida para uma reflexão mais profunda em sua própria vida. Qual foi a maior lição que você tirou deste tema? Você já identificou a arrogância espiritual em si ou em outros? Compartilhe suas perspectivas e experiências nos comentários abaixo. Sua contribuição enriquece nossa comunidade e nos ajuda a crescer juntos na graça e no conhecimento.